E aí, planilheiro, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E neste vídeo nós vamos falar sobre as funções de data e hora. Para falar sobre essas funções, eu separei aqui, fiz uma tabelinha com o nome da função, o que ela retorna, a sintaxe. Vamos fazer alguns exemplos. Se precisar fazer um exemplo mais elaborado, a gente vem aqui numa outra tabela, uma outra planilha e faz esse exemplo. Mas antes da gente começar a falar das funções, eu queria te passar umas informações aqui importantes. A primeira delas é que as datas do Excel, elas são, na verdade, sequências numéricas que começam a partir do dia 1º de janeiro de 1900 e vai incrementando 1 até chegar no hoje. Então, por exemplo, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de maio de 2021, nós estamos no número 44.338, ou seja, 44.338 dias depois de 1º de janeiro de 1900. E aí, ó, eu coloquei aqui uma data anterior a 1900 para te mostrar uma coisa interessante. Você pode escrever uma data anterior, mas o Excel não vai tratar isso aqui como data. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, eu vou mostrar isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui a data de hoje e vou subtrair 4. Ele vai colocar dia 18/5. Eu vou repetir essa fórmula para cá, ele vai dar aqui, ó, hashtag valor. Porque se eu perguntar aqui, ó, é um número? Aí ele vai dizer, ó, é verdadeiro, essa célula aqui, ela é um número. Se eu copiar essa fórmula para cima, ele vai dizer, opa, é falso. Então, você pode até escrever, mas o Excel não vai considerar isso aqui uma data. Tá? Então, data mesmo começa a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Além disso, eu queria te mostrar também dois atalhos bem interessantes que podem te ajudar com rapidez na hora de você digitar uma data e uma hora. Para você colocar uma data rapidinho no Excel, Ctrl ponto e vírgula. Ele joga a data de hoje. E para você colocar uma hora, é Ctrl Shift ponto e vírgula. Ok? Simplesmente você faz, vou repetir aqui, ó, Ctrl ponto e vírgula, você coloca a data e Ctrl Shift ponto e vírgula, você coloca a hora atual. Vamos à primeira função aqui, a função agora. Eu vou retornar essa célula aqui, que está em modo personalizado, vou transformar ela de volta para geral. Para você ver que quando eu escrevo igual agora, abro e fecho parênteses, porque essa é assim que usa a função agora, ela não tem argumento dentro. Você pressiona Enter, ele não só coloca a data e a hora, como dá uma formatação personalizada para a célula. Tira ela do formato geral. Vamos de novo aqui, agora só que ela não vai estar no formato geral, que é um formato que é um formato em que ela, na verdade, não tem um formato específico. Nós vamos colocar ela como data abreviada, para quando você coloca aqui, por exemplo, 14, ela te coloca já a data no formato de dia, mês, ano, tá? E aqui nós vamos colocar o agora. Agora. Ele vai colocar a data de hoje e aí tem a hora. Tá? Tanto é que se eu voltar aqui, ó, para o formato personalizado, deixa eu personalizar aqui. Personalizado. Hora, minuto. Ó, a data e a hora estão lá. Tá? Só que ele só faz essa alteração para um formato personalizado de data e hora quando a célula está no formato geral. Deixa eu voltar essas células aqui para o formato geral. Todas elas. Todo mundo em formato geral aqui. Geral. Muito bem. Tá? Então, igual agora, abre e fecha, ele põe a data e a hora. Aí a função ano, ela extrai um ano de uma data. Então a sintaxe é igual ano, número de série é o ano. Igual ano, abre parênteses, eu aponto para uma data qualquer. Quando eu fecho parênteses, ele vai trazer o 2021. E esse 2021, ele não é mais data, é só um número. Próxima função, função data. Data, ano, mês, dia. Então, um exemplo seria igual data. Aí o ano, você pode colocar essa célula aqui, ou escrever 2021 mesmo. O mês 05, o dia 22. O mês 05, tem que ser ponto e vírgula, tá? Barra não. E o dia 22. Fecha parênteses, ele vai trazer a mesma data.
Ah, mas Roberto, se essa função data só coloca ano, mês e dia, por que simplesmente eu não escrevo 22/5/21? É porque essa função pode te ajudar na seguinte situação. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que você tem lá na sua tabela uma coluna de datas. E aí você tem lá algumas datas. 17/3/21. Deixa eu logo copiar essa formatação para cá. Você tem 14/5, 11/4, 5/9, 8/7, 3/7, 12/9, 25/4, 14/3 e 30/5. Vou colocar em formato de moeda mesmo. Você tem alguns valores aqui. E aí, você quer fazer um resuminho por mês. Olha, você vem aqui, cria uma coluninha de mês e usa a função data. A função ano dessa data, a função mês dessa data, e o dia você coloca 1, por exemplo. E aí todas essas datas aqui se retornarão para o dia 1º. E aí você pode fazer um filtrinho ou fazer uma, digamos aqui, uma funçãozinha para somar tudo que é de um determinado mês. E aí você faz uma funçãozinha, tipo SomaSi, que nós já fizemos aí no outro vídeo, em que o intervalo é esse. O critério, nós vamos colocar aqui embaixo, né? Que vai ser um mês específico, e o intervalo de soma vai ser esse aqui. E aí, quando você coloca aqui 1/3, ele vai somar 10, que é esse valor aqui, mais esse aqui, ó, 9. E aí você consegue somar, ou qualquer outra operação matemática que você quiser fazer, qualquer cálculo que você quiser fazer, com os valores separados por mês. Tudo bem? Então essa função data é uma das funções ou uma das alternativas que você tem para transformar datas, para reduzir uma sequência de datas para o mesmo dia, não precisa ser dia 1º, para o mesmo dia, e só tem que ser um dia que seja comum a todos, senão isso não vai funcionar, né? Por exemplo, você não pode usar 30 porque tem mês que tem 28, fevereiro, 28, 29, então não vai funcionar. Mas você coloca todos os meses no mesmo dia e você pode fazer uma fórmula e trabalhar as informações de um determinado mês dessa forma. Vamos em frente. Função data-valor. Converte uma data em formato texto em um número que representa a data do código. Vamos entender. Função data-valor pega uma data que está escrita em formato de texto, ou seja, lá na data, e transforma num número que representa uma data. Ou seja, ela vai transformar em algo assim, ó. E aí depois você bota ela no formato de data. Então essa função data-valor, ela é muito boa para transformar um texto, para converter a data que está em formato texto num número que representa a data. Vamos fazer um exemplo? Aqui não vai caber o exemplo não, nós vamos fazer aqui em outra planilha. Numa planilha qualquer você tem escrito assim, ó. Enquanto as medidas deverão ser tomadas até 16/4/2022 no departamento de vendas. Pronto, uma frase que eu acabei de inventar. Primeira coisa que eu preciso fazer é saber onde é que essa data está dentro desse texto. Então, eu vou primeiro fazer uma função que vai procurar o 1, que é do 16, tá? Nesse texto aqui. Então, está na posição 45. Eu vou fazer aqui uma função ext.texto. O texto é esse, o número inicial é 45 e o número final é o número de caracteres da data, 10, ponto e vírgula 10. E aí ele vai trazer esse 16/4/2022, que não é uma data ainda. Isso aqui é um texto. Ó. Então, se você perguntar aqui para a função, é número dessa célula aqui, ele vai dizer falso, não é número. Então, ainda dentro dessa função ext.texto, eu coloco data, valor, e aí esse número aí eu venho aqui na formatação e dou a formatação de data abreviada.
função DataM. O que ela vai retornar? O número de série da data, que é o número indicado de meses antes ou depois de uma data inicial. Então você escreve uma data inicial, você coloca aqui o número de meses e ele vai te retornar o número de série. Igual DataM, a data inicial, vamos colocar aqui hoje. Aí meses, eu vou colocar aqui 5. Aí ele vai te dar esse número aí. Aí esse número aqui em formato de data abreviada, ele vai colocar 5 meses à frente, no mesmo dia. Se eu colocar aqui, ó, 6, dia 22. Se eu colocar 7, dia 22 de dezembro. Se eu colocar 12, 22 de 5 de 2022, do ano seguinte. Vamos para a próxima função, função dia. Ela retorna o dia do mês, um número de 1 a 31. Então ela funciona como a função ano aqui, ó. Você vai aqui numa data, dia, vai numa data e ela puxa o dia. Mas isso não é mais dia, é número. Vamos em frente. Função dia da semana, ela serve para identificar qual o dia da semana de uma data. Vamos aqui fazer um exemplo. Então, digamos, eu coloco aqui, ó, 17 do 5, 14 do 3, 22 do 4, 12 do 4. Vou colocar hoje aqui só porque estou aqui mesmo. Então a função dia da semana, ela é assim, igual dia da semana. Você tem lá, aponta para uma data, e aí ele entra na opção de retornar tipo, quando você bate no ponto e vírgula. Quando você coloca o número 1, ele começa a contar a semana de domingo, de 1 a 7. Quando você coloca 2, a segunda-feira é o dia 1 e domingo é o 7. Quando você coloca 3, a segunda começa como 0. Quando você coloca 11, a segunda-feira é 1 e domingo é 7. Quando você coloca 12, e assim por diante. O mais comum, que normalmente a gente usa a função dia da semana para separar o quê? Dia útil de dia não útil. Então assim, se você quer separar o sábado e o domingo, você usa o argumento 2, ou 11, que faz a mesma coisa. Não sei por que tem mais números que fazem a mesma coisa. Dia da semana, dia 1, ponto e vírgula 2, ó. E aí ele vai colocar, ó, o número que representa o dia da semana. Como meu argumento é 2, eu preciso lembrar que 1 é segunda, que 7 é domingo. E aí eu consigo facilmente, com essa função dia da semana, separar o dia útil do dia não útil. Então, por exemplo, se eu disser aqui, ó, se o dia da semana dessa data for maior que 5, que é sexta-feira, então, ó, mas 5 só é sexta-feira por causa desse argumento 2 aqui, tá? Não vamos esquecer disso. Então, ó, se o dia da semana for maior do que 5, então você não bota nada. Caso contrário, você coloca lá 10. Tá? Fecha parênteses. 10. Por quê? Porque não é fim de semana. Ah, Alberto, mas eu quero saber que dia da semana foi esse. Muito bem, você vem aqui, ó, seleciona essas datas. Ctrl 1, tá, gente? Formatar a célula, você vem aqui em personalizado. E depois de dia, mês e ano, você escreve aqui, ó, dia com 3 Ds, pressiona Enter e ele vai te mostrar aqui, ó, a abreviatura dos dias da semana. Ou então, você pode colocar, em vez de 3 Ds, você coloca o quarto D e você vai ter a descrição do final do nome do dia da semana ao lado da data. Então vamos para a próxima função. A próxima função é a função dias. Ela retorna o número de dias entre duas datas. Essa funçãozinha aqui, eu tive dificuldade de achar uma maneira de justificar o uso dela. Você pega duas datas, dias, data final, essa. Data inicial, essa. 365, né, que eu peguei aqui, ó, essas duas datas. Vou reduzir aqui para 61 dias, né, que é de 22 de julho a 22 de maio. Lembrando que se você fizer trocado aqui, ó, se você trocar, ele vai dar um número negativo. Se você subtrair aqui, ó, esse menos esse, ele também vai dar negativo, tá? Então, é difícil achar uma utilidade para a função dia, para a função dias,
Porque a função dias nada mais é do que você fazer a subtração aqui de duas datas. Ó. Então, para mim ficou realmente meio sem sentido, mas se você sabe de alguma utilidade aí para essa função, coloca aí nos comentários pra gente, tá? Pra gente aprender mais um pouquinho. No próximo vídeo nós vamos continuar aqui essas funções de data e hora, porque já está ficando um vídeo muito extenso, então eu vou parar por aqui. Ainda vão ficar faltando aí 16 funções, mas nós vamos matar todas elas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.